Nesse mês de maio, a nossa igreja, como outras tantas, faz um trabalho especial, para a família, voltado à família, sabendo que a família é a base que sustenta a sociedade e que também é usada para manifestar a graça de Deus, o amor de Deus para todos os homens. E eu quero deixar uma palavra nesta tarde para nossos amigos e nossos irmãos sobre como que Deus ele trabalha, como ele age para manter a família em pé e para que a família possa ter um encontro com ele. O texto que nós vamos usar neste momento está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 25 ao 34, que diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do seu sono e, vendo aberto as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. Irmãos, Deus, ele tem os seus planos, ele tem o seu plano de salvação para todos os homens. O propósito original de Deus, quando os criou, era para fazer e ter adoração, receber a adoração desses homens. Mas nós sabemos que por causa do pecado de um homem, entrou o mundo, o pecado que separou o homem de Deus. Desde então, Deus tem lutado, preparado, este plano, colocado em execução, este plano de salvação, para que ele pudesse resgatar novamente esses homens perdidos devido ao pecado, para que esses pudessem novamente estar na sua presença. Nós vemos que o plano da salvação de Deus desenrola-se desta época e tem até hoje vindo até nós. Nós vemos que em João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a grandeza de Deus, um Deus que ama os homens, o Deus que ama as famílias, de trazer redenção, de poder proporcionar ao homem condições de se livrar do peso do pecado e de voltar a ter comunhão com este Deus maravilhoso. Por isso o plano de Deus continua, seu plano de salvação, ele continua na vida dos homens que foram escolhidos por ele, para agora serem testemunhas vivas do poder de que Deus faz, da autoridade que ele tem de agir, e tem nos usado hoje em dia para continuar pregoando
essa salvação através do seu poder. Por isso nós vemos que Deus, ele continua com o seu plano. E o caso de Silas, Paulo, estarem ali no cárcere, isso mostra a grandeza de Deus, o poder de Deus, porque alguém precisava entrar naquele lugar para pregoar o evangelho de salvação para algumas vidas que estavam ali, inclusive do carcereiro. Quem poderia entrar ali? Como é que se podia se fazer isto se não fosse com um propósito, com um plano de Deus, com um agir e mover de Deus? Irmãos, às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nós não estávamos programando, ou que nos pega de surpresa, e aí nós vamos ver e pensar, indagar por que isso tem acontecido, e aí a resposta vem dizendo que é a vontade de Deus, é permissão de Deus que algumas coisas nos sobrevenham para nos levar, para nos conduzir em lugares e situações que só pelo poder de Deus se pode chegar. Eu me lembro que uma certa feita, eu havia chegado do culto de domingo em casa, e já estava preparando para deitar, já era horas avançadas, e de repente começou a me dar uma dor na cabeça muito forte, e eu com aquela dor pensei em tomar um remédio. Na verdade até cheguei a tomar um remédio, mas aquela dor não parava, ela continuava, e então eu achei melhor, para evitar um mal maior, de me locomover até o hospital. E cheguei lá, fiz a minha ficha, aguardei, e o médico logo me atendeu, e ele falou que realmente eu precisava tomar um remédio com mais força, para poder tentar amenizar a dor. E eu fui para uma sala de enfermaria ali, aguardar, e tomei uma medicação, e ele pediu que eu ficasse um pouco ali de repouso e observação, porque para ver como que reagiria o meu corpo à questão desse remédio, do medicamento tomado. E ali estava um senhor ao meu lado, e passou algum tempo, eu comecei a conversar com ele, e conversando com ele eu identifiquei que ele era um servo de Deus que estava desviado do caminho, que por algum motivo se decepcionou e estava afastado agora da comunhão com Deus. E eu pude falar para ele do amor de Deus, de que como que Deus cuida das nossas vidas, de Deus ter me levado ali naquele lugar, com aquela dor, com esse propósito, para poder falar deste amor para ele, para relembrar o quanto ele era importante para Deus. E assim feito, aquele Senhor, ele aceitou voltar para os caminhos do Senhor. E eu fiquei muito feliz e orei com ele ali, não me recordo o nome dele agora, e nós então oramos por ele, abençoamos a vida dele, e aquele irmão voltou à comunhão com Deus. Logo depois o médico liberou aquele senhor, e eu fiquei mais uns 20 minutos ali, mas glorificando a Deus por causa da oportunidade que ele havia me dado de pregar para aquele senhor. E depois a dor findou, o médico então me liberou também, e eu voltei para casa já são, e tive uma noite agradável. Então, irmão, nós vemos o agir de Deus. Quem poderia pregar para aquele homem naquele lugar, naquela enfermaria, naquela noite, naquele hospital, senão um dos seus servos, um dos vasos que Deus tem muito usado aí na pregação do Evangelho. É assim que Deus ele faz, é assim o agir de Deus. Às vezes nós não entendemos o motivo e o porquê. Veja você que Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho agora ali em Filipe, na Macedônia, e anunciando o poder de Deus. Já por alguns dias estavam pregando nas praças, as pessoas se convertendo, conhecendo o poder de Deus. E havia uma mulher que estava possuída por um espírito de adivinhação, que estava perturbando ali Paulo, e ele, não tentando se ligar àquele fato, continuou pregando, até que em um momento ele não suportou, porque aquela menina estava ali perturbando, e Paulo olhou para ela e repreendeu aquele espírito de adivinhação no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, este nome tem poder de transformação, poder de libertação.
Talvez você esteja precisando nessa tarde de receber o nome de Jesus aí na sua vida, na sua casa. Você precisa de um mover dos céus. E Deus me colocou aqui nessa tarde, através deste microfone, para dizer isso para você. Deus tem contemplado os seus sofrimentos, mas tem vitória para você. Aleluias. Paulo, ao repreender aquele espírito, desperta ali nos senhores, né, nos donos daquela escrava, daquela mulher liberta, raiva, rancor, porque ela lhe servia como ganha-pão. Eles usavam aquela mulher para poder ganhar o seu sustento, né? E quando cessou ali a adivinhação, por causa do espírito maligno ter saído da vida daquela mulher, aqueles homens ficaram então irritados e foram até a justiça, acusando Paulo e Silas de serem perturbadores da lei, perturbadores da cidade. E os magistrados então mandaram prender Paulo e Silas e mandaram colocar no cárcere interior, para que eles não pudessem sair dali, para que eles pudessem sentir o peso da lei, para que eles pudessem se sentir entristecidos pelo que eles fizeram, arrependidos por aquilo que eles fizeram. E eles são colocados ali a responsabilidade do carcereiro. E o carcereiro então os prende, né, com cadeias, com correntes, falando de que daqui vocês não saem. A palavra nos mostra no capítulo que acabamos de ler, o versículo 23, 25 em diante, né, que Paulo e Silas, em vez de murmurarem, em vez de indagarem a Deus por que isso estava acontecendo, porque eles estavam fazendo a obra, eles estavam pregando, por que motivos eles estavam ali presos. Eles tinham talvez até esse direito de questionar, de indagar, mas eles preferiram acreditar no mover de Deus. Eles preferiram entregar suas vidas ao Senhor e aguardar nele, sabendo que Deus tem o seu meio de trabalhar e tem a sua vontade plena. E diz a palavra que em vez de rebelar-se e questionar, eles começam a louvar a Deus, começam a exaltar o nome do Senhor. E este louvor vai crescendo ali no meio, em que todos os companheiros de prisão, como diz a palavra, estão ali também participando de alguma forma, ouvindo os louvores. E de repente, a manifestação da glória e do poder de Deus se faz presente naquele lugar, porque houve um grande terremoto e os alicerces da prisão se tremeu e Paulo, Silas e todos os outros foram libertos das cadeias e as portas da prisão se abriram, oportunando a ele, dando a oportunidade de que eles pudessem fugir, escapar daquele local. Mas eles aguardaram ali. E então o carcereiro, que estava adormecido, despertou do seu sono e vendo aquela imagem, né, aquela situação toda, ele fica preocupado e pensando que eles haviam fugido já, ele puxa a espada e tenta suicidar-se. Irmãos, muitas pessoas têm esse pensamento de tentar dar fim ao sofrimento da maneira errada, porque não tem entendimento, não compreendem, né, o amor de Deus, o agir de Deus para com as suas vidas. Deus tinha um propósito com tudo isso ali para a vida daquele carcereiro, para a vida da sua família. Deus queria salvar aquela família. Por isso que Deus permitiu que Paulo e Silas fossem levados àquela prisão, com permissão de Deus. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus, como eu não entendi por causa daquela dor. Estava vindo do culto, um culto maravilhoso, estava em casa já louvando a Deus pelo culto, e de repente uma dor forte, e eu me levo àquele hospital naquela vez, do testemunho que eu contei, e ali eu tive um encontro com aquele senhor que precisava de uma palavra, que precisava de uma oração. Deus faz assim com a gente. Deus nos guia, nos move por caminhos que nós não entendemos, mas que o final é para a glória do seu nome. A palavra de Deus diz que Paulo disse para aquele homem: não faça tal, todos nós estamos aqui. E a palavra diz que aquele carcereiro, então, ele vai até Paulo, se ajoelha, entendendo que aqueles homens são diferentes. Porque depois que o mover de Deus, o agir de Deus se manifesta, irmãos,
em nosso meio, nós entendemos o agir de Deus, entendemos o amor de Deus para com as nossas vidas. Aquele homem entendeu que Paulo e Silas estavam ali representando Deus Todo-Poderoso, e ele queria ter comunhão com este Deus, e tanto que ele faz a pergunta: o que farei para ser salvo? O que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo diz a ele, que ele precisava crer no Senhor Jesus, crer no Senhor, confessar o Senhor, para que ele pudesse ser salvo. E não só ele, mas também a sua família. Por quê? Porque Deus tem um projeto para a sua família. Deus quer usar a sua família. Deus quer dar paz. Deus quer dar certeza de salvação. Este Deus, ele pode. O projeto dele é nos levar para o céu e nos dar condição de um dia voltarmos a adorar o Senhor face a face, junto a ele, para a glória do seu nome. Mas para que isso aconteça, nós precisamos crer no Senhor Jesus. Precisamos confessá-lo com as nossas vidas, confessar com os nossos lábios e tê-lo nas nossas vidas de uma forma plena. Foi o que Paulo disse para aquele homem, e ele aceita Jesus. E faz mais, cura as feridas que Paulo e Silas tinham por causa dos açoites que levaram na tarde anterior. Passa ali os remédios, bálsamos daquela época, cura estas feridas. A Bíblia diz mais que ele leva Paulo e Silas para a sua casa. Provavelmente ele morava ali mesmo, naquela prisão, próximo ali, e eles são conduzidos até aquela casa, e Paulo fala do amor de Deus, do poder de Deus. O carcereiro conta para sua família o que havia acontecido, e eles ficam maravilhados do agir, do poder de Deus, e eles também aceitam a Jesus, aceitam entregar suas vidas, a pedir que Deus venha tirar o peso do pecado de sobre os seus ombros, porque o Senhor, ele nos chama como nós estamos, mas ele quer transformação, ele quer mudança de vida. E quando nós passamos a crer em Jesus e confessarmos, quer dizer que nós precisamos viver uma verdade, e ele é a verdade que nos liberta. A palavra então diz que naquele mesmo momento Paulo e Silas vai e batizam aquelas pessoas, aquela família, e ali há então um regozijo, uma alegria entre todos eles, a ponto de, após o batismo, eles se assentarem à mesa e preparar um banquete. Irmãos, é isso que Deus, ele quer nos dar, comunhão. Muitas pessoas estão lutando sozinhos, muitas famílias pensam que não tem jeito, que já chegou o fim, mas Deus tem um lugar de comunhão para vocês. Como aquele carcereiro fez, de servir uma mesa, de preparar uma mesa para Paulo e Silas, mostrando comunhão, e agora vivendo esta comunhão como uma família de Deus. Deus, ele quer fazer isso para mim. Deus, ele quer fazer isso para você. Por isso esta palavra nesta tarde, meu amigo, para a sua família: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. As coisas de Deus são rápidas, elas não demoram. Numa só noite tudo isso aconteceu. Poderia toda esta ação, todo esse acontecimento que nós vimos aqui nesse texto ter ocorrido em uma semana, 2 semanas, da salvação do carcereiro até toda a salvação da família, até a preparação para o batismo. Mas a palavra diz que ocorreu tudo na mesma noite. E depois de salvo, o carcereiro não libertou Paulo e Silas. Por ele ter recebido a salvação, ele não toma essa atitude que ia contra o que os magistrados haviam pedido. Ele volta com Paulo e Silas lá para a prisão, para a cadeia. E Paulo e Silas voltam tranquilos, porque eles confiavam em Deus e sabiam que Deus tinha algo para eles naquele lugar. Depois de deixá-los ali, pela manhã, os magistrados, a Bíblia continua dizendo no versículo 35, foram até ali, os pretores foram até ali e liberaram Paulo e Silas e disseram que eles podiam ir. Falou para o carcereiro: pode liberá-los. E o carcereiro, no versículo 36, vai até Paulo e Silas depois dessa decisão dos pretores e disse para eles: olha só a palavra do carcereiro: agora, pois, vocês podem ir. Vá em paz. Olha agora
a vida desse carcereiro, olha a maneira dele se manifestar com a certeza da sua salvação, com uma alegria diferente da noite anterior, enquanto ele pensava em suicidar-se por causa dos problemas, não só ali do seu trabalho, da suspeita de ser liberados, presos, mas talvez também devido a acumular problemas dentro da sua casa, com a dificuldade no seu lar. Tudo isso surtiu no pensamento de dar fim à sua vida. Mas Paulo bradou: não faça tal, não faça tal. E ele diz: o que eu posso fazer para ser salvo? Talvez seja a sua pergunta também. Olha, meu amigo, Deus abriu igrejas aí próximo, perto da sua casa, para que você possa ter um encontro com Deus. Olha a grandeza deste Deus. Olha o plano de salvação deste Deus continua a se estender sobre as nossas vidas hoje. Ele continua amando o homem. O seu Filho vindo à terra tem o poder de resgatar estas vidas. Deus lhe deu este poder. Basta que você creia no Senhor. Basta que você entregue a sua vida para Jesus. Ele salva você e a sua casa. Ele salva você e a sua família. Deixa Deus fazer parte da sua família. A Bíblia diz em Apocalipse que Ele está à porta do coração dos homens batendo. E se nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele entra e faz morada conosco. O que Deus Ele quer fazer é isso, meu amigo: entrar na sua casa, entrar na sua vida. E ali, após receber esta palavra, nós vemos o agir de Deus. Faça isso nessa tarde. Tenha essa oportunidade com Deus. Tenha essa experiência com Deus. Procure uma igreja próxima à sua casa. Vá ouvir da palavra de Deus. Vá ter comunhão com seus irmãos, com seus amigos, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe do que você tem precisado, daquilo que você tem necessidade, e Ele tem uma palavra para você nesse dia. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A manifestação do poder de Deus está aí. Ela é evidente nas nossas vidas. Nós sentimos isso nos nossos cultos, quando Deus se manifesta com o seu poder, e nós choramos na presença do Senhor e sentimos a presença deste Deus nos nossos corações. Então receba de Deus esta palavra nessa tarde. Deus preparou para você hoje uma palavra, uma resposta para as suas angústias, para as suas necessidades. Deus, Ele te ama e tem um propósito na sua vida. Deus abençoe você, em nome de Jesus.